Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 10 horas e 24, 13/7 de 2022, manhã fria, 15 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom pregão. Queridos, ontem nós tivemos um racional. A gente acertou, né, o racional do mini índice, né? Houve uma reação muito forte desde o momento que a gente gravou e realmente o mini índice se aproximou lá dos 100 mil pontos, né? A gente iniciou o racional por volta de 98.400, ele chegou a bater 98.830 e fechou a 99.765. E hoje, né, a gente acertou um racional no Telegram de busca ali de 98.500 até 99 na abertura do mercado à vista, 99.100, cravamos aí mais 600 pontos de racional, é importante para um bom exercício aí da nossa metodologia, só que bateu em 99.100 e sentiu. Então eu falaria novamente em compra agora, 98.550, 560 nessa região, e aí eu vou explicar as minhas motivações. Então, se a gente estivesse numa transmissão ao vivo, numa sala, numa aula, provavelmente a gente conseguiria fazer uma compra a 98.500 para entregar pelo menos 1.000 pontos acima, 99.500 ao longo do dia, com chances reais, na minha opinião, de buscar a máxima de hoje a 99.900. Então eu vou abrir meu energético aqui, uma vez feito o nosso exercício aí de racional para o mini índice. Eu vou olhar os comentários do YouTube de ontem, acabou passando batido, a gente vai acompanhando aí uma vez que o racional já foi iniciado. Então, vai abrir o mercado norte-americano em 4 minutos. E a gente vai comentar aí do CPI, dos índices de inflação também ao longo do vídeo. Carlos Prado, querido amigo, acompanho suas análises há muito tempo, só tenho a agradecer e reconhecer a seriedade e a qualidade com o tema e com seus alunos. Obrigado, os alunos são a nossa razão de ser, nos estimulam dia após dia e é uma honra tê-los comigo, querido. O burro com asa, que é muito inteligente, salve professor, novo desafio parece ser a segurança alimentar e energética da Europa, sem dúvida, né? Com crise dos agricultores, alta dos preços de energia e gás, inflação apontando para o alto. Pode ser um driver positivo para o Brasil? Não. Hoje nós temos um mundo globalizado, né? Tanto que as ações ligadas a alimento, em sua maioria, estão em queda. Um cenário de inflação, a gente tem um resumo, né? O consumo diminuído. Inflação mundo afora é algo muito ruim, só que tem o lance da abertura da China, né? Para vocês terem uma ideia, é oportuno aqui comentar sobre o assunto. As exportações no primeiro semestre na China subiram 13,2%, né, acelerando em relação ao aumento de 11,4% registrado nos primeiros 5 meses. Importações subiram 4,8%, acima do aumento de 4,7% no período de janeiro a maio. Então, a instituição também indicou o que o comércio exterior acelerou em maio e junho, e as importações e exportações combinadas aumentaram 11,4% em relação ao ano anterior em junho, acima do aumento de 9,5% em maio. Então é algo bom. Inflação na Alemanha, CPI, índice de preço ao produtor, sobe 7,6%, a comparação anual, a previsão de parte de 7,6%, veio dentro ali do esperado. A balança comercial chinesa muito forte, né? Por que o petróleo está caindo? Eu coloquei como matéria do informe cenário, Agência Internacional de Energia, né? Oferta de petróleo, a crise global de oferta de petróleo dá sinais de arrefecimento. Então, o petróleo está em queda. Só que é algo já esperado, né? Quando o petróleo negociava lá pelos $125, nós já comentávamos que um retorno por volta de $95 era o mais esperado, então caiu $30, né? E eu não acredito que volte a 110 ou a 120, ele deve rodear os $100 aí com viés baixista. Tanto o WTI, que cumpriu uma figura simétrica ao tocar 92 com 93. Quem diria, né? Nós dissemos.
né, que essa região de fundo aqui seria um alvo para o WTI negociado na NYMEX em Nova York, e para o Brent negociado em Londres, algo perto de 97,65, e tocou essa região. Lembrando o seguinte, né? Se a gente pegar as mínimas do dia 6, 98,57, e dia 7, 98,55, se houver uma perda firme dessa região, aciona um pivô de baixa. Né? E, mas hoje está subindo, está de lado, mas está na parte baixa da Marubozu de ontem. Pode formar um fundo duplo? Pode, mas é mais provável que acione um pivô de baixa do que um fundo duplo. Mas abaixo de $100, você vê que já arrefece bastante, né? Esse negócio relacionado a combustíveis no Brasil, no exterior, no Velho Mundo, Estados Unidos. Né? Nós temos a PEC, né? Ontem fizeram aquele teatro lá, dizendo que estava com problema na internet. Então, o primeiro turno a PEC foi aprovada, aí aquele comunista, né, que já foi ministro, Orlando Silva, querendo anular a primeira votação. Cara, se teve 14 votos contrários, quer dizer, a oposição está votando junto, aí vai anular a primeira sessão só para atrasar, quer dizer, um encrenqueiro, né, pouco inteligente. Como alguém pode votar num camarada desse naipe, né? Então, é uma PEC que uma hora chama de kamikaze, de bondades, a gente ouve todos os termos. Vão aprovar, né? Então aprova o negócio logo, dá o efeito certeza, deixa o mercado desenvolver, mas vai ser retomada hoje. Né? Nós tivemos as vendas no varejo aqui no Brasil, eu também, 0,1% e ampliar a alta de 0,2% em maio ante abril, é um dado fraco. Né? O mercado esperava algo melhor. Só como é que estão as ações de varejo, né, que vieram subindo nos últimos dias? E agora a gente tem a abertura do mercado norte-americano. Vamos dar uma olhada como é que estão as ações de varejo aqui. A gente teve nos últimos dias a ação da Via subindo bem. Ela veio de 1,76 para 2,50. Pode não parecer muito, né? Mas se eu dividir 2,50 por 1,76, queridos, a gente está falando em alta de 42%, praticamente uma semana. Então eu acho que deve ter continuidade, né? Claro, né? Se os dados do varejo viessem bons, em vez da Via estar caindo em 96, estaria subindo 7, 8%. Né? Essa aqui é a realidade. Aí a gente tem Emiglu. A Emiglu saiu de 2,38 está 2,83. Então, em porcentagem, é muito, né? A gente está falando em praticamente 20% em uma semana. Então, deve ter continuidade, até oportunidade para quem deseja melhorar a média, agredir um pouco mais, montar uma posição maior. Não acho que esse dado do varejo especificamente vai inflexionar, trazer esses ativos. Então, assim, por exemplo, Via, a Emiglu está acima das médias, elas estão cruzadas em modo compra. Via também. Aí a gente tem a Mer. Mesma coisa, a Mer, vamos fazer conta aqui. Então é uma queda, claro, está respondendo aos dados do varejo, mas nada aqui. 16,38 por 12,09, né? Então lembra aquela minha teoria, vai ter ação em julho subindo 35%. Lembra aquela minha teoria, muitas ações em julho vão subir 20, 30, 40%? Tá aí, E a gente tem Gemat, né? Que na minha visão é a melhor opção. Gemat, vamos fazer conta, 3,80. É a única ação que a gente tem peso 2 na carteira. 13,80 por 3,21. A gente está falando em 18% também no horizonte de 2 semanas. E tem mais espaço para subir, então estou bastante otimista. Média de 5 cruzou de 21 de baixo para cima. É uma situação de compra, então deve vir aos 4,40 aí nos próximos dias. Tem um fundo duplo também com eixo a 3,48.
Falando um pouco de fluxo, pessoal, 584,071, quer dizer, 584, 585 milhões, né? Era o saldo até o dia 8. Aí nós tivemos praticamente uma movimentação neutra. A B3 tem um delay, né, de 2 pregões. Então, ó, retira 1,798 milhão, 2 milhões, né? Praticamente um saldo neutro. Então, continuando levemente negativo os saldos estrangeiros no mercado à vista. E falando de inflação, respondendo de forma completa ao nosso querido amigo, a gente teve... Eu informei lá no Telegram, né? Quem não está no Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Ó, o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, subiu 1,3 em junho, ante maio a previsão de 1,1. Ó. Comparação anual subiu 9,1, a previsão era 8,8, comparação anual de junho. São dos Estados Unidos, certo? CPI 0,7, né, o núcleo que exclui itens mais voláteis, como energia, por exemplo, subiu 0,7 em junho, ante maio a previsão de 0,5. E o núcleo 5,9, previsão 5,7. Pô, professor, mas então veio um CPI alto, tal, o mercado deu aquela pancada para baixo, você está dizendo que ele vai buscar a máxima do dia. É, pessoal, um CPI alto já era algo esperado, então na primeira pancada aí do dia cai, né? Só que o que é novidade? Novidade é a balança comercial chinesa. É o governo chinês falando que vai estimular a economia, ó. Isso é novidade. Nossa, isso aqui é novidade, ó. Tem mais uma. Todos os dias a gente tem alguma coisa que vem da China que é positivo. Um fato novo, noticiosos, né? Então cadê aqui a... Em algum momento, acho que eu até coloquei no... Ó, o Banco do Povo da China se compromete a apoiar a economia para consolidar a recuperação. Isso é mágico, ó. Eles derrubaram o preço, eles criaram o vírus, eles tinham já a vacina. Aí eles inventam política de Covid zero. Qual que é a ideia dos chineses? Derrubar tudo, ações, commodity, aí eles saem comprando. Eles têm caixa infinito. E quem acha algo diferente disso é ingênuo. Pelo menos é a minha opinião, baseada em estudos, fatos e troca de ideias. Perfeito? O Wenderson, parabéns pelas ótimas análises. Obrigado, querido. Marcelo Fernando Bonassi. Caro professor, boa tarde. O fechamento capital da GetNet levou prejuízo aos investidores? Sim. Levou. Você pega aqui, por exemplo, a Get11, né? O ativo chegou perto do IPO, bateu 11,30, fechou capital a 4,48, levou um prejuízo tremendo. É claro, né? Ela deu um salto aí nos últimos pregões aqui, desde 20 de maio, até quando anunciou que o faria. Mas é aquela história, né? Muita gente que comprou aqui na bagunça realizou lucro perto do OPA, do fechamento, mas quem comprou perto do IPO e estava com preço médio acima do que fechou, sim. Né? Alguns devem ter levado prejuízo aí de 50%, 40%, 30%. Então, sim, levou. Principalmente quem comprou. Agora, quem comprou no IPO aqui, né? O prejuízo foi menor. Agora, quem comprou longe da média aqui no topo, prejuízo enorme. Respondendo de forma objetiva, querido, seja sempre bem-vindo. Ronei Lima, boa tarde, Wagner Cial, por favor, obrigado, dispõe então. Muito obrigado ao Carlos, Burro com Asa, Anderson, Marcelo e Ronei Lima, que tornaram o nosso programa, nossa transmissão melhor. A participação de vocês é importante, porque a Top Traders é a inteligência financeira, é a casa do investidor, e aqui você tem espaço, tem voz, e é sempre muito bem-vindo, por mais simples ou complexa que seja a sua dúvida. Se ela for simples, eu vou responder com a maior boa vontade e humildade. Se ela for complexa, eu vou pesquisar e depois trarei a resposta, se eu não souber. Ações ligadas a pagamento, geralmente elas são inversamente proporcionais
elas são diretamente proporcionais à taxa de juros. E a gente tem aí, batendo a nossa porta, né, uma Selic terminal provavelmente de 13,75. O que significa isso? Que a taxa de juros deve ter um aumento de 0,5%, uma vez que ela está 13,25 agora, e ela vai passar um bom período de lado sem alteração posteriormente. Legal. Assim sendo, eu não acho que Cielo seja uma boa. Se eu tivesse o ativo, eu realizaria lucro e trocaria aí por outros setores. É a minha visão. Ela tem aqui uma barra forte de queda dia 11, está pressionando a média de 21, então eu no mínimo colocaria um stop abaixo da mínima de hoje, 3,84, eu colocaria um stop a 3,80 e assim conduziria de amanhã em diante, sempre com base na mínima do dia. Aí a partir de umas 11 horas, por exemplo, marcou a mínima do dia, a partir das 11 você coloca o stop 1% abaixo. Se estopar, estopou, se não estopar, você vai conduzindo a operação. Eu fico muito feliz quando os alunos participam, né? Para quem é professor, na sua essência, a participação e a evolução dos alunos é muito importante, né? E se vocês puderem deixar o like, compartilharem o vídeo também, se inscreverem no canal, eu fico mais feliz ainda. Querido amigo Paulo Omar, como sempre, além das atualizações do cenário financeiro, um bate-papo produtivo. Grande abraço, Wagner Caetano. Eu agradeço alunos maravilhosos como você, o João, o Ortega, o Everson, que são a nossa razão de ser. Ontem, o nosso querido amigo Everson, eu trabalhei com o Everson, inclusive eu sonhei com a empresa que eu trabalhei, que tinha o meu amigo Everson, tinha o Everson e tinha o Erickson. Eu sonhei que eu estava nessa empresa, eu estava lá na empresa e eu fui recontratado e ela tinha mudado os equipamentos de lugar, mas olha que loucura, né? Isso faz mais de 20 anos. Os problemas que estavam apresentando nas máquinas, eu sabia a solução, eram os mesmos. Aí a pessoa, pô, mas como é que você sabe? Você está voltando agora. Pô, são os mesmos problemas aí. Tinha uma organização diferente, o pessoal feliz com o meu retorno. Não que eu pretenda voltar à indústria, não tenho planos disso, mas o sentimento das pessoas era positivo com a minha presença ali, com o meu retorno. Fizeram uma boas-vindas e, curiosamente, eu voltei a trabalhar à noite, né, como eu trabalhava no início, lá eu trabalhava das 10 às 6, 2 anos. Isso daí me deixou feliz, assim, porque, sei lá, né, o subconsciente da gente, eu fui bem-vindo num local que eu trabalhei há tanto tempo. É claro, né, que pouquíssimos funcionários lá continuavam, mas uma experiência em sonho positivo, eu acordei feliz aí, muito legal. Então, ontem eu respondi para o nosso querido amigo aqui, porque era uma resposta que ele queria na hora, né? Então ele falou, pô, Bradesco ou Banco do Brasil? Metade em cada uma, mas tivesse que escolher Bradesco. Grande abraço aí ao nosso amigo. Ortega, acompanha o canal há muito tempo. Fico feliz com sua presença. Boa noite, professor. Acho que a Selic irá até qual valor? Felicidades. Olha que pergunta maravilhosa, inteligente, né? Eu acho que vai 13,75. 13,75. Por quê? Está 13,25. Se você perguntasse para mim assim, professor, se você fosse o ministro da Economia ou fosse um técnico do Banco Central, você votaria para manter, para aumentar ou para reduzir juros, né? Pô, reduzir juros agora não dá, né? Senão teria uma disparada na inflação, apesar que alguns indicadores estão vindo menores que o esperado. Manter não é o momento. Eu votaria para subir 0,25. Então, por exemplo, se eu fosse um técnico, né, alguém que tem voto lá no Banco Central, o meu voto seria para subir a Selic de 13,25 para 13,5 na próxima sessão. Mas eles não vão fazer isso. Ou se um ou outro fizer, vai subir 0,5%. E eu não lembro, pessoal, se em algum momento, sem uma falsa humildade aqui, essa frescura, aqui é verdade, né? Eu não me lembro se em algum momento eu errei aumento ou redução de juros no Brasil e fora, com toda a minha verdade aqui. Eu posso até errar na próxima, então eu acho que vai subir 0,50 para 13,75, vai ficar um bom tempo a 13,75 de forma estável para depois começar uma redução. Então, muito boa a tua pergunta, agradeço a participação, Ortega. João Vinícius, nosso querido amigo, no tocante ao Inque, neste momento desenha uma figura autista.
para fechar uma perna do V. Penso que se romper a resistência de 102 no diário, teremos um movimento altista com maior força. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus ilumine a todos nós, querido. Forte abraço. Então vamos lá. Existe o V, muito bem visto aqui pelo João. Seria isso, né? A figura V. Quando é um candle só que faz a mínima, é um V mesmo, senão, se for arredondado, é o U. E precisa reagir, João, para o mercado não achar que isso daqui é uma ilha de reversão. Os robozinhos e os players também que operam na unha. Então, ele vai cumprir o V a 102.815. Quando? Provavelmente sexta-feira. Mas aí hoje seria interessante fechar acima dos 100 mil pontos, né? Porque aí dá realmente essa ideia, ou perto dos 100 mil pontos, que ele vai cumprir o V, né? Só que é interessante que se você olhar no intraday, tem um possível padrão da alavanca aqui e um W formado. E o eixo fica 99.830. Certo? Então, obrigado aí aos nossos amigos Paulo, João, Ortega e Everson, que tornaram a nossa gravação ainda melhor. Então tá feito aí, atendidos os amigos do YouTube. Se a gente colocar aqui o gráfico do mini índice, ó, ele saiu ali da região de 98.500, que nós falávamos em compra para um racional intraday, como se fosse uma transmissão, uma aula, dizendo que pelo menos 1.000 pontos alcançaria. Eu acho que possivelmente até o fim da gravação esse alvo aí de 1.000 pontos do racional, né, algo perto aí de 99.500 vai ser atingido, mas com potencial de buscar 99.900, que é a máxima do dia. Legal, então agora eu vou fazer os ativos fixos, colocando primeiramente Ambev aqui na tela. E hoje, pessoal, tem Corinthians e Santos. Na verdade, Santos e Corinthians, né? Um grande abraço para toda a galera aí da Baixada, né? A gente tem aí alguns amigos, alguns conhecidos na Baixada. Só que hoje não vai dar, né? Hoje acho que vai ser 1-0 para o Corinthians, aí passa para a próxima fase e tá tudo certo. Então um grande abraço aí a galera Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente. É isso aí. Ambev veio num ponto bom para compra, né? Tocou LTA, sombra inferior, fundo respeitado, disparou. Só que agora é conduzir, né? A compra foi aqui na média de 21. Então a Ambev provavelmente vai buscar 14,89, quem sabe até sexta-feira. Então ela tem o 14,39 como a máxima anterior do movimento. E eu queria mandar um abraço também, pessoal, para o meu amigo Maurício Lago. Ontem eu estive no seu escritório, almoçamos, trocamos ideias sobre o mercado. Além de advogado, é trader, investidor. Falamos sobre várias histórias, né, da nossa trajetória na Bolsa. O doutor me orienta sobre a parte jurídica, né, do trabalho que a gente desempenha, das próprias operações em Bolsa. E é sempre um grande aprendizado. Almoçamos e eu sei que ele ouve o programa. E eu queria mandar um abraço também para o Rafael Vilar, para o Rafa Trader, que conversou conosco no Viva Voz ali durante o almoço. Extremamente educado, gentil, passou a me seguir lá no Instagram. E para mim é uma honra, né? É um grande personagem que nós temos aí no mercado. Professor também, trader de verdade. Então um grande abraço aos dois. Nós temos a ação da B3SA3, é uma compra assimétrica, né, na base de uma cunha. Entre a compra e a venda eu compraria, mas não é um ativo que me empolga, não nesse momento. Ao contrário de Banco do Brasil, que tem as suas bandas de Bollinger justapostas e eu entendo como uma ótima opção de compra de um ativo de guarda extremamente descontado, assim como penso em relação a Bradesco. O Bradesco ele passa a impressão de um gráfico mais pronto para subir, né?
Ele formou fundo nessa região em novembro, formou em dezembro, e a Cristal está aqui do meu lado, vem me cumprimentar. Bom dia, Cristal. E tá com cara, orelha, focinho, tudo de fundo duplo, né? Fundo duplo com eixo a 17,64. E aí tem Itaúsa, mesma história, boa opção para bater renda fixa, na minha humilde opinião. Fundo duplo na base de um alargamento, o eixo do W aqui 8,47. E aqui, queridos, temos Itube, também, né, um fundo duplo na parte baixa de uma cunha. Tem até um pequeno gap aqui para puxar preço. E eu queria mandar um alô também para o Christian. O Christian é um aluno querido que acompanha o meu trabalho já há muitos anos, assiste o programa quase diariamente, acompanha meus trabalhos em rede social. O Christian nos encontrou em Gramado no ano de 2000, foi bem naquela época que eu fiz a operação com a Gerdau, 2016, na virada de 2015 para 2016, me cumprimentou, tiramos foto, até me convidou para um churrasco à época, convidou a minha família, e desde lá, além dele acompanhar o meu trabalho, somos amigos, né? E eu falo para ele, olha, Christian, eu estou apurando um caixa aqui, a Top Trader está sem lançar nada desde maio do ano passado, eu não cobro nada do aluno antes que as metas sejam atingidas. E outra coisa, quando o mercado está turbulento, eu abro as portas, faço um monte de trabalho gratuito, então eu estou colocando grana para a empresa girar, né? E andei fazendo os investimentos aí em imóveis bastante ousados que estão dando certo, valorizaram muito os empreendimentos. Eu estou até pensando em vender um deles agora. Mas assim, apurando uma grana, acertando algumas operações que estão em andamento nas carteiras, eu com a minha família, nós vamos até Gramado, até Canela, e a gente vai comprar pelo menos um empreendimento aí com você. A minha ideia são aqueles empreendimentos que você aluga, né, durante o ano todo, só que você pode reservar, sei lá, umas 2 vezes por ano, ficar 15 dias no início do ano, no meio do ano. Gramado e Canela são cidades maravilhosas também no verão, é muito quente, tem hotéis com piscina. E eu sei que ele ouve e ele atua também na região de Bombinhas, onde eu tenho também um interesse parecido de imóvel para aluguel, podendo utilizá-lo pelo menos umas 2 vezes ao ano. Então, um abraço também ao Christian, é um ser humano excelente, um aluno que está comigo aí na chuva e no sol, e seremos parceiros de negócios também. Ele atua nessa área e eu tenho certeza que Deus vai dar essa oportunidade de comprar pelo menos um empreendimento para renda e para poder também usufruir da cidade quando estivermos de férias ou em alguma outra oportunidade, né? Um feriado, ou mesmo trabalhar de lá, quem sabe, fazer uma live. Vamos ver. Então, por exemplo, Itube, fundo duplo com eixo a 23, 26 oportunidade. Aí nós temos Sambi. Sambi não tem sinal de fundo, mas eu duvido, né, que se o mercado como um todo subir, ela não reage também. Tem BPAC, que é uma outra ação que nós temos em carteira, está na base aí de um triângulo, provavelmente vai formar fundo. E aí a Positivo, né? A Positivo é uma ação de fluxo. Eu vejo aí uma formação de mastro-bandeira, um movimento de força, depois uma leve queda com redução de volume, alta volatilidade, quer dizer, para isso aqui explodir é uma questão de tempo. Legal, aí falemos a seguir de Small 11, né? Small 11 ontem, inclusive dialogando com o Dr. Maurício Lago, ele falou, pessoal, sempre me fazem essa pergunta, Wagner, se você fosse colocar dinheiro num fundo, alguma coisa assim, algo que não seja, doutor, Small 11. Por que Small 11? Porque você está comprando uma cesta, um fundo de Small Caps, que inclusive tem uma taxa de administração muito menor do que a média de mercado, mas tem, é um fundo de todo modo. E você pega o movimento de Small Caps, né? Ela está fazendo um provável ombro, cabeça, ombro invertido aqui, vou marcar a mínima do movimento, 89,02. É a pergunta mais fácil de responder. Ah, mas por que você não opera Small 11 então? Porque eu tenho carteira, a gente vivencia o mercado, mas para quem não vai acompanhar direto, Small 11, inclusive nós provavelmente teremos aqui a formação do padrão da alavanca. Ponto alto, rompimento de 95,79, acionando assim um pivô de alta, que joga o preço em 111,92, de repente em 10 pregões no máximo após o rompimento.
Aí a gente tem Petro 4, a Petrobras resiliente, né? Tem um oco aqui que eu acho muito difícil ser acionado, mas é difícil a ação subir com o petróleo em queda, né? A gente estudou o petróleo anteriormente, tá? Agora está subindo, né? Então, de repente, ela pode até ter um pregão positivo aí. Acaba sendo o cenário mais provável, uma vez que o petróleo tem espaço para repique. Aí nós vamos ter Vale, que é a menina dos olhos no momento. Ontem eu estava conversando com o João, que é o arquiteto que nos atende aqui há muito tempo, né? Ele falou que esteve em Brumadinho, onde teve aquele problema com a Vale. Ele falou que a cidade, em grande parte, ela está reconstituída. Ele falou que provavelmente foi mais severo, né, nas áreas rurais. Ele foi numa área ali que tem um museu. E nos recomendou aí para passeio e que Deus ilumine aí o pessoal da cidade, né? Teve um grande problema com a Vale, só que depois disso não ocorreu mais. Então a empresa acaba tomando cuidados que provavelmente não tomaria, né? É que nem ali no centro de São Paulo, na região da 25, né? Tem 2.800 lojas interditadas, toda a região e vários prédios condenados. Quer dizer, pô, ninguém sabia, né? Que os prédios ali não tinham alvará. Vocês lembram, pessoal, que eu falei isso há um tempo atrás? Pô, se você pegar esses prédios mais antigos, tem um monte de não conformidades, né? Vai precisar, infelizmente, acontecer um incêndio, alguma coisa para tomarem providência. Vocês vão ver que agora, não só na região, mas nos outros locais, vão apertar um pouco as exigências. Se os extintores estão em dia, não pode ter mola nessas portas corta-fogo, tem uma série de coisas, mas pô, por que não tomar uma medida preventiva e não para depois tomar a corretiva, enfim, né? Então é isso. Vale é uma rara oportunidade no momento, na minha visão. Aí tem China 11, né? China 11, ela, a gente teve um racional de 5,80 para o de compra foi conduzindo o racional, não foi comando. Agora eu não vejo o ativo como sendo muito interessante. Cury demonstra muita força, né? Para Cury bater R$10 é questão de tempo. Eu falo, né, que é um ativo excelente, né? Estou conversando com o Dr. Lago aqui. O almoço foi muito produtivo. Ele está comentando sobre algumas situações aqui. Muito legal. A gente falou sobre tudo, falou da presença dos robôs nos livros de oferta, movimentos intraday. O doutor é um trader excepcional. Né, o porquê de algumas coisas que acontecem na bolsa. A gente falou sobre... Então, pessoal, o Cury está rompendo uma LTB aqui, tem grande espaço para subir. A gente comentava, por exemplo, sobre o trabalho da imprensa, né? Se é ou não um trabalho tendencioso, quais veículos. Porque às vezes, por exemplo, numa formação de fundo, parece que a imprensa, eu não sei, né? Se é inveja ou se é alguma coisa com viés. Uma parte da imprensa parece que tem uma ideia de conduzir o aluno, o investidor, numa mão contrária. Então a gente conversou sobre tudo isso. A gente conversou, por exemplo, essa galera que entra nesses investimentos aí de Bitcoin, que prometem 10, 15% ao mês, se são incautos ou se são pessoas enganadas realmente por um poder de sedução. E eu gosto de ouvir o contraditório, porque isso nos faz refletir. Então, 7,99 é algo de curto prazo para Cury. A Melnick tem um potencial parecido, está segurando na média de 21. Eu vejo aqui como um mastro bandeira e está rompendo também uma cunha. Quando nós temos uma cunha, né, é claro, a gente vai ter algumas resistências intermediárias aqui, como R$4,05. E para algumas pessoas que falam que eu sou uma pessoa arrogante, que não gosta de diálogo, que tem uma opinião absoluta sobre as coisas, é um grande engano. Eu aprecio muito a troca de ideias, inclusive o contraditório, gosto de ouvir, inclusive no YouTube, nas redes sociais. O que a gente não gosta é de desrespeito, né? Quando, por exemplo, o aluno ele vem com uma abordagem comercial, ou fala palavrão, palavras de baixo calão, isso não. Mas a troca de ideias, inclusive, é a essência do nosso trabalho, né? Para que a gente possa refletir e evoluir. Em grandes fundos de investimento, em casas de análise e gestão, tem o contraditório justamente como uma parte essencial de todo
o processo, pessoal. Então a Melnick, ela mira 4,51, quem sabe ainda em julho. E aí teremos Local Web, né, um ativo de fluxo como positivo, prepara, na minha opinião, uma explosão. E aí Gerdau, né? Gerdau hoje é uma ação que ela entra ali no time da Itaúsa como uma ação de guarda, sim. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido perfeitamente desenhado. Um potencial grande de valorização, a neckline reta pescoço 24,21, objetivo aos 31. Provavelmente ainda no mês de julho. A IDI 1F25. Ontem eu fiz um estudo, tem uma linha de retorno, né, que une aqui os topos marcados dia 14 de março e depois dia 14 de junho. Tem um fora da banda dentro da banda, rompimento falso de 13,165, então pode desenvolver um movimento de queda. Eu tracei até essa linha aqui pontilhada, mais discreta. Eu acho que ela pode ser um ponto decisivo aqui, né, capaz de ancorar o DI ou gerar um mergulho de fato. E a gente vai ter aqui o Ibovespa, né, tá caindo 0,5%, mas ainda mantém o desenho do ombro, cabeça, ombro invertido. Temos o BOVA11, mantém também o desenho do ombro, cabeça, ombro invertido. E o mini índice, né, tá balançando agora, 98.800, mas deve recuperar se buscar algo perto de 99.500 ao longo do dia. Vamos aqui ver o intraday, continua com a CLTA ancorando o preço. Né, um ponto importante aqui perto da máxima do dia, 98.830, 98.900, tem gap para puxar preço. E aí nós temos o dólar, né? O dólar ele apresenta talvez aqui um topo duplo, 5.500 a máxima de hoje, 5.492.500, quem sabe aquele lance do topo mais baixo que o anterior. Né, observando o intraday, tem uma configuração que na minha visão ele é muito mais baixista, né, uma barra forte. Candles trabalham na base dela, já abaixo das médias agora, então esse dólar deve buscar algo perto de 5.400, talvez até menos, né, talvez 5.380, alguma coisa assim ao longo do dia. E nós temos o milho, né? O milho ontem decepcionou, hoje está tentando romper a média de 5 e negar aqui essa barra desenhada ontem, acho possível. Trabalha sob a orientação de um canal. O milho é um outro ativo. O milho é um outro ativo que tem aqui um ombro cabeça ombro invertido, proposto. Né, então faz sentido ainda manter a operação. Ótimo! Então agora vamos fazer os ativos que a gente costuma fazer aqui no Trading View. Índice de consumo. Eu recebi uma pergunta de um aluno para falar coletivamente aqui, que eu vou responder resumidamente. Ele me perguntou o seguinte: professor, você comentou que colocou imóvel à venda, blá blá blá. Resumidamente aqui, né? Pelo momento do mercado, por exemplo, você daria um desconto substancial. Ele pergunta o seguinte: sei lá, você colocou um imóvel à venda lá 350 mil. Você venderia, de repente, com desconto de 10% para colocar na bolsa nesse momento? É uma pergunta difícil. Eu não venderia, sabe por quê? Porque eu estaria vendendo, eu estaria comprometendo um negócio meu, vendendo um imóvel por 10% abaixo do valor,
Para colocar na bolsa que é renda variável, eu não tenho certeza. É muito provável que os ativos subam, mas não é certeza. Então não, eu venderia pelo valor de mercado e ali com serenidade alocaria em bolsa, porque senão eu estou comprometendo um outro negócio para colocar em renda variável, que é muito provável que suba, mas não é certeza. Então está respondida aí a pergunta. Agora, por um valor de mercado, se eu vender algum imóvel agora, eu vou fazer um all-in em alguma empresa sim. Inclusive o rapaz falou que vai tirar fotos aí no final de semana e anuncia na semana que vem, mas anunciou para a base interna. A margem está boa de lucro, faz sentido vender, mas por valor de mercado, não por valor descontado. Ok? São negócios diferentes. Mastro bandeira no índice de consumo. Índice de energia não é exatamente um mastro bandeira, mas deve acionar um pivô a 79,079. Índice de materiais. Tem a ideia, né, dessa cunha, mas precisa primeiro acionar o doji de ontem aqui aos 5.000 pontos. Índice do setor imobiliário mostra força. Aqui sim é admissível o mastro bandeira. Você vê a proporção do mastro com o descanso, né, com a formação da bandeira. Aqui uma variação flâmula. E FNC e MAT, né, a gente vê ativos que não são blue chips subindo forte e os bancos e ações ligadas a commodities segurando uma alta mais pujante do Ibov, né? É um movimento interessante. Imagina se os astros se alinharem e índice de materiais e de setor financeiro subirem. Aí dispara. É isso, né? Aí dispara mesmo, né? Muito bom. A Small 11 já comentamos. Bolsa de Xangai deve reagir a partir daqui. É só uma correção. O índice Nikkei já teve uma sessão de alta, respeitou a LTA, né? Índice japonês. Nós temos um minério de ferro com sinal de um aramia aqui, hoje está em queda, mas eu acho que a partir daqui a gente pode pensar como sendo mais provável uma reação do minério de ferro do que uma continuidade da queda, mesmo porque é totalmente incompatível, né, com o que a gente lê sobre a China, dados de exportação, importação, o governo estimulando ou prometendo estimular a economia, não faz sentido. O rompimento dessa cunha pode trazer o preço a 124 em poucos pregões. Petróleo já vimos, títulos americanos de 10 anos continuam no zigue-zague descendente. Eu acredito numa recuperação parcial das bolsas americanas e, consequentemente, haveria um impulso positivo aqui para o mercado doméstico, está sobre uma LTA. Isso daqui a gente pode considerar como sendo um triângulo ascendente, né? Por exemplo, a gente tem os topos mais ou menos alinhados e os fundos mais altos que os anteriores, né? E o S&P. O S&P já fica mais para um triângulo simétrico. A movimentação, e a gente vai ter o Dow Jones, eles caindo de forma alinhada, né? Praticamente igual os três benchmarks. Algo mais ou menos assim. Também temos aqui um triângulo. O VIX, na minha visão, oportunidade de venda, de vender VIX aos 28 para zerar 24, por exemplo. O BZQ está de lado. O BZQ ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Acho que temos aqui uma formação de topo duplo, com um topo mais baixo. Segundo topo mais baixo que o primeiro, né, que o anterior. Longe de média. EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, provável formação de fundo duplo. O eixo fica por conta de 27,66, mas tem que reagir, pessoal, para o mercado não entender que isso daqui é uma ilha, né? Isso é muito importante. Uma reação parcial hoje seria bem interessante. Reino Unido, assim como Bolsa de Paris, eu acredito numa recuperação parcial, né? Respeitou a LTA e tem um ombro, cabeça, ombro invertido na Bolsa de Paris. Eurostock 50, ombro, cabeça, ombro invertido, alinhado com o desenho que nós temos no Brasil, e o ombro, cabeça, ombro invertido também no índice DAX na Alemanha. MME, fluxo para mercados emergentes, não tem sinal de fundo, né? Realmente não tem nesse momento, mas deve
ter em breve. DXY sinaliza topo, mas não desenvolve, né? A gente tem um dólar forte. E Bovespa em dólares, assim como a EWZ, um provável fundo duplo. O eixo passa por 19,141 no caso do Ibovespa em dólares. Então é isso, acho que está entregue. O mini índice ele está pressionado pela venda, mas eu acredito que ao longo do dia recuperar-se chegando pelo menos a 99.500. Então, para quem pega o vídeo aí, se estiver nessa região, a oportunidade de compra pelo menos uns 1.000 pontos ao longo do pregão. Um grande abraço a todos. Hoje Corinthians 1, Santos 0. Vamos em frente, pessoal. Valeu!